E aí, torcida alvinegra, notícia quente pintando no mercado da bola e pode agitar o fogão. A IG Futebol, grupo do John Texel, está negociando com o Nottingham Forest a contratação do volante Danilo, ex-Palmeiras, tropa. A ideia inicial era mandar o jogador pro Lyon, mas com as limitações financeiras do clube francês, o Botafogo surge como plano B, ou melhor, como o destino mais viável nesse momento. E pra te deixar por dentro de tudo que tá rolando no Botafogo, eu separei um corte da ESPN com muitas informações do Botafogo e também com a coletiva do David Ancelotti, que foi apresentado oficialmente hoje, rapaziada. Então bora pro vídeo, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. A Botafogo também hoje teve a apresentação oficial do novo treinador, David Ancelotti, falando por lá, e o Cícero Mello acompanhou tudo, chega ao Sport Center com as informações. Fala, seu Cícero, seja bem-vindo. Olá, fã de esportes. Aconteceu nesta segunda-feira à tarde, aqui no estádio Newton Santos, a apresentação oficial do novo técnico do Botafogo, o italiano David Ancelotti, 35 anos de idade e filho do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. No jogo contra o Vasco, vitória do Botafogo por 2-0 no último sábado em Brasília, ele ficou como auxiliar no banco de reservas, já que não tinha ainda a licença para ficar à beira do campo, comandando o time alvinegro. Vamos ver o que de mais importante ele falou já num bom português na sua primeira entrevista para a imprensa carioca e brasileira. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube, não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo. Falando com meu pai, ele está muito feliz de ter me perto como filho. Eu também, de estar perto dele. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. Então, está muito feliz. É verdade que sou jovem, mas tenho muitos anos trabalhando no futebol. Então, agora é verdade que cheguei a semana passada e os profissionais do clube procuram de me ajudar muito. Gosto muito da ajuda da comissão presente, Cláudio, os analistas de desempenho, para ter informações sobre as equipes daqui, e tenho informações muito boas. Posso cometer erros, vou cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. A estreia oficial de David Ancelotti como técnico do Botafogo e também a primeira vez que vai comandar o time à frente da torcida alvinegra será nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos, às 21h30, no jogo contra o Vitória da Bahia. Bom, Cícero Mello trazendo aí as informações, essa apresentação oficial do novo treinador do Botafogo, que já deu ali o seu jeitinho, esteve no banco no clássico contra o Vasco, mas oficialmente vai fazer aí a sua estreia como treinador. Dizíamos aqui, né, amigos, a questão dele já chegar também falando português, como ele também se interessou desde seleção brasileira em aprender o idioma, em ter esse respeito também, que isso também vai facilitar a comunicação e, claro, que o trabalho dele no dia a dia. Acho isso muito interessante, muito legal de ver. E sim, até de já ver algumas ideias, algumas coisas na partida contra o Vasco, de fato, também, né? É importante que ele já estivesse ali à beira do campo, seja lá como for. Sim, tudo é importante, né? A proximidade, o quanto antes começar, mesmo que numa situação em que não seja razoável cobrar nada de nenhum treinador, por melhor que seja, né? Mas assim, o trabalho já começou, ele já está aí no Rio de Janeiro em contato no dia a dia com os jogadores do Botafogo, entendendo o clube, conhecendo as pessoas, colocando já em ação aquilo que é o seu planejamento pessoal para o time do Botafogo. E o primeiro episódio, digamos assim, desse espetáculo é uma vitória num clássico que tem a sua importância inegável, não só pelo resultado, o que isso representa na tabela, mas pela maneira como o Botafogo superou o Vasco da Gama. Agora, da mesma maneira que a gente elogia treinadores fora do Brasil, que vão trabalhar em outro país e se esforçam para aprender os idiomas e se comunicar na língua local, é preciso aplaudir o Ancelotti por fazer isso com a língua portuguesa aqui no nosso país. É essencial? É absolutamente obrigatório? Não, é claro que não. Outros já vieram e
né, nessa fase que nós vivemos, principalmente com os argentinos, porque os portugueses, nós temos, o momento é dos argentinos e dos portugueses. Os portugueses, obviamente, embora seja possível falar português de Portugal e nós aqui no Brasil não entendermos absolutamente nada, a depender da velocidade... Depender da região, você não... Exato. Porque esse do Porto é mais impossível. Claro, se comunicam de forma a que a maioria dos brasileiros consiga entender. Os argentinos nem sempre, outros treinadores de outros lugares, claro, é mais difícil, mas é necessário aplaudir. Não é obrigatório, mas é um gesto gentil, é um gesto simpático e, obviamente, facilita a comunicação dele dentro do clube com os jogadores e também com o público. Também vivemos há algum tempo uma fase em que, aparentemente, se dá pouca importância à comunicação, porque, né, hoje todo mundo tem rede social e pode colocar ali um comunicado e tá tudo bem e tal. Não, mas o Ancelotti, técnico do Botafogo, não o técnico da seleção, que também se esforça, mas não tem a mesma habilidade com a língua portuguesa, pelo menos. E o filho dele disse que começou a aprender em junho, né? E em um mês ele fala bem. Com a torcida do Botafogo, a opinião pública em geral, que gosta de futebol e acompanha, é muito mais fácil a comunicação a partir do momento que ele mostra esse esforço. Sim, Rafa, chegando agora ainda uma amostragem muito pequena, né, desse trabalho do Ancelotti, mas uma coisa a gente tem que admitir, né, foram pensar realmente, como a gente sempre diz, de fora da caixa, de olhar um outro mercado, de ter essa coragem de ir lá e falar, vamos fazer uma aposta realmente diferente, isso é fato do Botafogo. Eu acho que um jogo só, Glaucia, é muito pouco para a gente mudar uma perspectiva inicial. Sim. Eu acho que o Botafogo mostrou contra o Vasco um nível de dedicação bem interessante. Até suscita a possibilidade da gente cogitar a possibilidade da própria dinâmica de jogo do Renato Paiva não está sendo muito bem aceita pelos jogadores. Eu não vou duvidar nunca disso. Principalmente os caras mais ofensivos, Savarino, Arthur, que viraram ilhas no time do Botafogo, isolados cada um numa ponta, sem suporte, sem jogo apoiado. E, de fato, o Botafogo teve no Mundial de Clubes um comportamento muito fora do padrão que este time já fez com o próprio Paiva em alguns jogos antes da Copa do Mundo. Chega o Ancelotti e ele faz 3, 4 treinos e o Botafogo muda um pouco da atitude. É o máximo que dá pra gente atribuir a ele. Porque tempo para treinar, valências, movimentação, alternativas de jogo com a bola, não teve. É muito pouco tempo. E um time que está mudando também, né? E assim, essa narrativa o torcedor precisa entender. Eu creio muito no fator ambiente. E não é porque o Renato Paiva fosse um cara que não fosse querido pelos jogadores. Eu creio que o cara chega, imprime a sua metodologia e isso dá uma motivada nos jogadores. Isso eu acredito. Agora, que foi o dedo dele, que já implementou muitas variações, não vi isso. No jogo de sábado contra o Vasco, vi um time intenso, vi um time comprometido, um time jogando de maneira melhor do que jogou na Copa do Mundo de Clubes, principalmente a partir do jogo contra o Atlético de Madrid. Agora, diante disso, saber chegar, ele está sabendo. Né? O comportamento dele nesses primeiros dias está sendo exemplar. Na relação com o torcedor, nessa entrevista de apresentação, na relação com os seus auxiliares, cobrando deles para que, assim como ele, Ancelotti, eles também se esforcem para poder aprender a língua portuguesa. Isso tudo é maravilhoso e mostra o respeito que ele tem à oportunidade que ele está tendo no futebol e, por consequência, o respeito ao futebol brasileiro. Mas eu continuo achando que a gente tem que esperar um pouquinho mais para saber se essa escolha foi a melhor. Eu não duvido do quanto que ele conheça de futebol. Eu tenho direito de ter um pouco de preocupação sobre o tamanho do desafio e se ele vai ter caixa para dar conta do que envolve você assumir o campeão brasileiro da Libertadores. A ver nesta sequência de trabalho. A gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui no Sport Center. Na sequência, falamos mais de Campeonato Brasileiro. Aqui com a matéria que eu puxei para vocês e falar um pouquinho mais sobre o Danilo. Será que o Danilo vem para o Botafogo ou será que não? Empresa de Texas negocia a contratação de Danilo e volante pode ir para o Botafogo. Vamos entender um pouquinho melhor. A IG Futebol, empresa de John Texon, negocia com o Nortman a contratação de Danilo, volante revelado pelo Palmeiras. Inicialmente, a intenção seria colocar o brasileiro no Lyon, mas o clube francês carrega limitações impostas pela Premier League 1 para contratar. Dessa forma, a possibilidade que se abre para o atleta, 24 anos, no Botafogo. O Alvinegro e o Lyon
pertence à mesma rede, multiclubes. A IG considerada Danilo com um bom custo-benefício. E apesar do bloqueio por parte do Lyon, não quer perder a chance de contratá-lo em um valor baixo. Eu queria saber qual o valor que giraria essa negociação, mas aqui eu não acho nada, pessoal, em relação a isso. Vamos aqui. Não tem não, pessoal. Mas seria uma baita contratação pra gente aí, o Danilo do Botafogo. Nosso meio de campo seria muito interessante com essa vinda. Mas eu vou falar pra vocês o seguinte também, não é algo fácil, é difícil. Teve uma entrevista, que eu não sei se foi ele que falou, que se voltasse para o Brasil seria apenas para jogar no Palmeiras. Então pode ser que o Botafogo, né, fique com os pés atrás. Mano, se o Botafogo conseguir, enfim, né, trazer o Danilo, vai ser roubo autorizado. O cara é novo, já tem bagagem da Premier League e ainda meteu golaço, pessoal, lá na Inglaterra. O cara jogou muito bem na Inglaterra, infelizmente teve uma lesão que eu faço do gramado e esse retorno dele não tá sendo dos melhores. A IG tá ligado no movimento, Lyon travado, manda pro fogão, fi. Agora, o que pega aqui o Danilo, parece muito, né? Parece meio ali com o pé atrás, com a ideia, né? Tá naquela de quero Europa, mas será que ele viu o projeto do Botafogo hoje? Técnico europeu, estrutura top e time voando. Se o Texas fizer a boa e convencer o homem, imagina esse meio de campo, mano. Vai ser monstruoso. Danilo e Marlon Freitas. Só digo uma coisa, liga o alerta, porque se vier é reforço de responsa. Rapaz, se o Texas mandar o Danilo pro fogão, aí é pra rasgar elogio mesmo, mano. Esse cara jogou muito no Palmeiras, foi pra Premier League, mano, jogou bem também demais. Teve vários momentos bons dele, né? Infelizmente uma lesão afastou, mas é um jogador que, se vier, vai dar trabalho. É tipo achar uma nota de 100 no bolso da calça, mano. Só que vamos ser sinceros também, o Danilo tá na dúvida, né? Tá naquela de, será que eu volto pro Brasil? Será que é o momento? Irmão, se ele soubesse o tamanho do que tá rolando aqui no Botafogo, nem pensava duas vezes. A gente tá com um projeto sério, mano. Treinador europeu, torcida empolgada, time brigando lá em cima. Isso aqui virou vitrine de novo, mano. Então, Danilo, pessoal, seria uma boa não só pra ele, mas também pra nós, se ele viesse. Então, se liga aí, vem ser ídolo aqui, pô. A gente tá pronto, né, pra te abraçar e botar teu nome na história do fogão. E ó, se chegar mesmo, se separa a faixa, que o meio campo vai virar zona de guerra pros adversários. É isso.